E daí eu vou começar a... Olá, tá gravando, então vamos começar a nossa aula. Eu vou agora compartilhar os meus slides para a gente conversar um pouco. Hoje não está todo mundo ainda, né? O pessoal ainda está fazendo matrícula e tal. Então vocês sabem que a primeira aula é uma aula de apresentação. Nós vamos discutir um pouco sobre mim, como eu trabalho na disciplina, vamos discutir um pouco a disciplina e eu vou apresentar o plano de ensino para vocês, tá? E no final eu vou falar um pouco sobre Ava, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre a nova versão do Ava, eu vou falar de novo, encher o saco de vocês de novo, para ninguém ter dúvida. O principal é ninguém ter dúvida. Quem me conhece sabe disso, eu tento resolver o máximo possível das dúvidas. E por acaso, como eu já tinha falado antes de começar a nossa gravação, se alguém pedir permissão para entrar ali, por favor, pessoal, me avisem, porque eu não consigo ver isso, me avisem, eu saio da apresentação e vou daí dar permissão para a pessoa entrar. Outra coisa, na minha apresentação, estejam à vontade para tirar dúvidas, etc. Professor, dá um grito aí, né? Dá um grito. Né? Não dá para eu ver vocês, não tem a mãozinha levantada, né? Mas vocês podem falar, podem interromper, sem problema algum. Então, eu vou começar com a nossa apresentação. Eu já tenho ela separada aqui. Opa, eu vi que entrou alguém, a Larissa acabou de entrar. Então, eu vou começar a nossa apresentação. Opa, o que está acontecendo aqui? Pessoal, vocês estão vendo... Opa, alguém por acaso entrou? Opa, tem gente entrando, tá. Ótimo. É duro ser velho e não saber mexer com tecnologia direito. Vamos lá. Pessoal, uma primeira pergunta. Vocês estão vendo o meu slide? Título, Gestão de Indicadores, semana 1? Não. Não. Ainda não? Não. Pô, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu sair. Parar a apresentação. Agora eu estou vendo vocês. Vamos lá. De novo, tela 1. E agora? Não está entrando. Sim. Ele demora um pouco. Agora eu estou vendo. Apareceu para mim. Agora entrou. Entrou. Sim. Ótimo, então vamos lá. Então, as nossas aulas vão ser sempre com o mesmo padrão de slide, tá? Esses são os slides da própria Unandrade para esse semestre. A gente vai sempre começar nossas aulas com o título da disciplina, a semana que a gente está trabalhando. Se vocês vão acompanhar no AVA, cada semana tem uma numeração, e o AVA está muito legal também, porque do lado da numeração tem as datas, depois no final da aula eu vou comentar sobre isso, e daí eu vou colocar lá, semana 1, o título daquela aula e meu nome. Para quem não me conhece, eu sou Klaus Dieter Zauter. Dieter se escreve D-I-E-T-E-R, mas se pronuncia D-I-T-E-R. E Zauter, apesar de ser com S, é com Z. Os novatos aí, por favor, eu sei que todo mundo erra meu nome, eu não me preocupo mais com isso, eu não fico chateado com isso, tá? E lembrando que Klaus e Dieter são nomes, eu só tenho um sobrenome que é Zauter. Então, eu tenho 2 nomes e um sobrenome. Rapidamente, então, me apresentando, por incrível que pareça, não sou originalmente da área de negócios, eu sou engenheiro agrônomo, tenho doutorado em ciências florestais. Mas na agronomia, eu sempre falo que a gente estuda muito gestão. Então, muitas das coisas que vocês estão tendo no curso de vocês, a gente estuda na agronomia.
Então, a parte de administração, a parte de economia, a gente tem muito. E eu sempre falo que um professor que foi dado o nome da minha turma na formatura foi nosso professor de economia. Ele era também engenheiro agrônomo, professor de economia, mas ele era tão forte na economia, ensinou tanto isso para a gente, que um livro que ele escreveu é um livro usado, é um livro-texto usado em cursos de economia, em cursos de administração e assim, ciências contábeis e assim por diante. Então, apesar de eu ser engenheiro agrônomo, ao meu conhecimento, a minha experiência na área de gestão, administração, economia e etc., até logística, é muito forte, tá? Então, não precisam ficar com medo, não precisam ficar com receio. Quem já teve aula comigo sabe que eu sou bem correto, bem minucioso, bem detalhista e etc., porque eu quero levar a maior quantidade de conhecimento para vocês. Então, sejam bem-vindos à disciplina de Gestão de Indicadores para RH. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa disciplina, mas eu gosto de chamar só de Gestão de Indicadores. Por quê? É claro que o nosso ponto focal forte vai ser indicadores para RH. Mas a partir do momento que vocês aprenderem o que é indicador, como construir um indicador, gente, é muito legal. Vocês podem usar para qualquer área que vocês forem trabalhar. Bom, gente, o que esperar do professor Klaus? Quem já teve aula comigo sabe como eu sou. Uma das coisas da minha característica como professor é que eu quero ver meus alunos crescendo. Eu quero ver eles indo muito além. Eu quero ver os meus alunos desafiando, perdão, o próprio conhecimento. E eu sempre falo, todos vocês têm capacidade. Todos. Vocês entenderam bem? Todos. E eu confio em todos vocês, tá? Algumas vezes o aluno diz assim, que a gente já passou por isso, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade, faz tempo que eu não estudo e não sei o quê. Não existe isto. Gente, todos vocês têm capacidade. Alguns tiveram maior oportunidade antes, outros tiveram menor oportunidade, mas isso não significa que uma pessoa seja burra e outra seja inteligente. Todos têm a mesma capacidade. A diferença entre as pessoas é naquilo que elas foram fazendo, querem fazer e vão fazer ao longo da vida. Então, vocês têm uma oportunidade muito grande aqui de desenvolver esse conhecimento, essa inteligência, essa capacidade de raciocínio que vocês têm, mas ainda talvez não tenham desenvolvido em toda a sua plenitude. Eu tenho visto, alguns de vocês já foram meus alunos, e eu me lembro bem, a diferença entre o começo e o final da disciplina, vocês cresceram muito. Isso só prova que vocês têm capacidade, que vocês são bons e que vocês podem sim crescer e atingir um alto nível, tá? Então, de novo, não me venham com essa conversa que eu não sei, que eu sou burro. Todos têm capacidade, tá bom? Vocês sabem disso. A gente já conversou antes. E para os alunos que estão entrando agora, vocês são muito bons. Creiam sempre nisso. Tenham a certeza disso. E a partir de agora, trabalhem mais e cada vez mais, tá? A capacidade a gente desenvolve, pessoal. A gente desenvolve estudando sempre, conversando, lendo, fazendo exercícios, fazendo ações práticas, a gente desenvolve. Isso eu tenho certeza absoluta. Todos vocês, sem exceção nenhuma, são muito bons. Mas assim, a gente já está na universidade. Se lembrem,
os veteranos aí sabem, se lembrem que a gente não está mais no jardim de infância, né? Então, assim, eu preciso de vocês. Eu preciso da proatividade de vocês. Eu preciso da vontade de vocês de aprender. Eu não vou mais passar a mãozinha na cabeça. Eu preciso que vocês tomem iniciativa e queiram aprender. Eu preciso que vocês... A Dani estava comentando conosco antes da aula, né? Eu fui atrás. Tem o professor em sala de aula, ele vai passar matéria, ele vai passar a experiência dele, ele vai explicar 20 vezes se for necessário, não tem problema. Mas eu preciso que vocês tomem a iniciativa, sejam proativos. Isto é que faz a universidade. Um aluno que tenha vontade de aprender, que tenha iniciativa de aprender, né? Isso é o mais importante. O resto, se o aluno tem isso, o resto ele vai pegar. Eu tenho certeza absoluta. Mas, por outro lado, eu vou exigir de vocês, pessoal, porque vocês precisam crescer. Então, eu vou exigir que vocês estudem, que vocês façam o trabalho, os trabalhos da disciplina. Eu vou exigir de vocês que perguntem para o professor quando tem dúvida. Eu sempre falo que quando uma das vezes que eu fui estudar na Alemanha, eu tinha um professor que dizia assim, não existe pergunta idiota. Um professor universitário lá na Alemanha, hein, pessoal? Não existe pergunta idiota. Idiota é pergunta que não foi feita. Se vocês têm uma dúvida, vocês têm toda a legitimidade em tirar essa dúvida com o professor. E eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. E eu vou tentar explicar. E eu vou tentar explicar de novo. E mais uma vez, e mais uma vez. E se for necessário, gente, se alguém precisar, a gente marca uma reunião no Meet, no Zoom, em outro horário. Até para explicar especialmente para aquele aluno ou para aquele grupo de alunos. Eu não tenho nenhum problema. O meu maior problema é vocês saírem da disciplina não entendendo aquele assunto. Outra coisa, eu não tenho problema nenhum em atrasar a nossa disciplina, o nosso andamento, desde que aquele assunto que a gente esteja dando, vocês aprendam bem, tá? Este é o mais importante. Aquilo que a gente esteja ensinando, vocês aprendam bem. Então, estejam à vontade para perguntar, eu estarei do lado de vocês. Mas não é mais jardim de infância. Eu preciso da proatividade de vocês, da iniciativa de vocês. E vocês sabem, quem já estudou comigo, eu sou exigente. Vai ter que estudar sim. Então eu coloco sempre essa brincadeira, né? Espero que essa turma seja tão boa quanto a do ano passado. Ano passado, 3 alunos conseguiram passar. Nunca tive tanto orgulho de aprovar um número tão grande assim. É claro que é uma brincadeira, gente, mas isto mostra a exigência do professor Klaus. Ele não vai de gravatinha borboleta lá, ele está quase tão velho quanto esse ali do slide. Mas ele não vai de gravatinha borboleta, etc., terno, sou mais despojado, mas eu vou exigir. Eu vou exigir, porque vocês vão ser profissionais da área de RH. Entendam isto. Vocês não vão ser qualquer coisa. Vocês não vão ter uma profissão qualquer. Vocês vão ter uma profissão muito, muito, muito importante. Sem RH, nenhuma empresa funciona, pessoal. Vocês sabem disso. É um dos departamentos importantes dentro da empresa. Você pode até tentar enxugar em outros departamentos. No RH, você não pode enxugar. Você tem que ter um controle, você tem que ter um auxílio, você tem que ter um sistema, você tem que ter um método em RH. Então, vocês são profissionais muito importantes. Dentro de qualquer
empresa, de qualquer empresa. Até microempresa precisa RH. Talvez eles não contratem, mas o microempresário precisa ter alguma coisa, algum conhecimento de RH, em todos os sentidos, tá? A gente vai trabalhar gestão de indicadores, mas RH é muito mais do que isso. Muito mais. A área de RH é uma área muito vasta e importante. Então, pensem assim, eu vou ser profissional de RH, eu não vou ser qualquer coisa. E para honrar esse título, essa minha área que eu escolhi, eu preciso ser um bom profissional. Eu preciso estudar, eu preciso fazer minhas tarefas práticas e assim por diante. Então, o professor Klaus vai ser, sim, exigente. O professor Klaus vai fazer uma prova que vocês vão ter que estudar. O professor Klaus vai passar trabalhos que vocês vão ter que fazer o melhor possível, mas o professor Klaus estará ao lado de vocês. Não se preocupem quanto a isto. Eu estarei junto nessa caminhada, dentro dessa disciplina. Tá certo? Vamos falar um pouco da disciplina. Eu até vou interromper o compartilhamento agora. E eu quero ver vocês aqui. Opa, tem gente aí que ainda está com a carinha. Que legal. Agora eu estou vendo vocês, eu saí um pouco do compartilhamento. Pessoal, eu queria saber a percepção de vocês. Quem que falou para mim que já trabalhou com indicadores foi a Jéssica, né? Que fez um trabalho com indicadores, né? Sim. Fora a Jéssica, que já conhece um pouquinho. O que vocês acham que vai ser essa disciplina? Vamos lá. Opinião de vocês. Ninguém quer falar? Pensando aqui. Vai ter cálculos? Cálculos. Um pouquinho vai ter cálculo, vai ter sim. Ixi, então. O que é isso? Fale, Silvia. O que você acha dessa matéria? Vai ter cálculo, professor, já? Eu acho que tem bastante teoria, cálculo, mas um pouco só. A Jéssica colocou aqui, né? Tomara que não tenha cálculo, pode ter tudo desde que não tenha cálculo. Gente, a área de RH sempre vai ter cálculo, não adianta. Não adianta. Mais ou menos. Gente, a Camille comentou aqui comigo, sou péssima em cálculo. Gente, eu também sou péssimo em cálculo. Eu sou Tão péssimo que tá dando aula, né? Nossa, isso é verdade. Eu queria ser péssima assim também. Também. Eu também. Eu também queria ser assim. Gente, a área que eu escolhi para trabalhar ao longo da vida precisa cálculo. Então, por amor à área, eu tive que aprender muito cálculo. Por exemplo, eu vou falar para vocês, eu sei muito estatística. Muito, mas muito mesmo. Eu poderia dar facilmente aula de estatística. Mas por que eu sei muito? Porque eu tive que usar muita estatística. Então, eu fui aprendendo, eu tive as aulas, e durante as aulas eu me conscientizei, isso vai ser muito importante para mim. Então, apesar de eu nunca ter sido muito bom em matemática, eu tive que crescer nisso. E hoje, tanto eu cresci que eu dou aula disso, né? Tanto eu cresci que eu domino isso. Tanto eu cresci que eu gosto disso, né? Mas eu não era muito bom em matemática, não, lá no colégio, não. Eu tive matemática e português. E hoje eu escrevo muito bem e sei muito nessa área de matemática, cálculo, etc. Né? A vida dá voltas, a gente aprende, a gente cresce. Você correu atrás, né?
Eu corri atrás, exatamente. Só que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Então eu tenho mais experiência que vocês nisso, né? Ao longo do tempo, eu corri mais tempo atrás disso, né? Mas o que vocês esperam, então, indicadores? Tem cálculo, ó, a Camille falando, só tirou uma vez 10 em matemática. Eu nunca tirei 10 em matemática, tá, Camille? Deixando bem claro. Mas eu É corri melhor atrás, nota. como o Thiago falou. Porque Eu é igual em já, física. eu já gabaritei algumas provas de matemática, mas eu não gosto muito, não. Matemática tem poucos que amam a matemática, bem poucas pessoas. E mesmo dentro dos engenheiros, que é uma área que precisa basicamente matemática, nem todo mundo domina, tá? Mas é uma coisa necessária, não adianta. Mas o que vocês acham? Vai ter muito conceito, por exemplo, né? Vai ter muita ideia, vai ter muito raciocínio. O que vocês acham mais sobre indicadores, sobre a disciplina? Vamos lá, ideias. Então, É que eu eu não dei uma tenho nem- procurada quando eu vi que a gente ia ter essa matéria e tentei pesquisar. E Ótimo. apareceu um monte de indicadores. Todos indicadores diferentes, que nem a gente estava conversando antes, de indicadores de desenvolvimento, de produção, e vi que tem bastante fórmula também, né? Mas são fórmulas mais simples, né? Eu sempre falo que o indicador, a gente vai falar isso durante a disciplina, o indicador ele tem que ser simples e refletir bem uma informação. Essa é uma condição básica. Não adianta eu fazer um indicador hipercomplexo, porque ninguém vai usar. E simplesmente, daí ele não tem serventia prática. Né? Mais alguém? Ajuda na tomada de decisões, né? Fantástico. Tanto que tem uma parte da nossa disciplina, um assunto que é o uso de indicadores e depois os indicadores como fator para a tomada de decisão. Fantástico, Thiago. Fantástico. Os indicadores são muito importantes para ajudar a tomar decisão, né? No RH, a gente pode... a gente tem que tomar certos cuidados, pessoal. Tem que tomar certos cuidados. Porque o que eu tenho visto em muitas empresas, algumas vezes, o RH avalia o funcionário, o colaborador, somente com indicadores. Somente. E isso é um perigo. A gente tem que tomar cuidado. Que um colaborador, a função dele, a importância dele dentro de uma empresa, ela não consegue ser traduzida somente com um indicador que reflita números dele. A gente tem que ir um pouco mais adiante. Essa é uma das características de um bom indicador de RH. Então, a gente não pode ter um, ou dois, ou três indicadores só. A gente tem que ter um conjunto de indicadores que reflitam como o nosso colaborador está trabalhando e o que ele traz dentro de uma empresa, né? Isso pode ter vários fatores diferentes. Eu vou dar um fator aqui para vocês. Pegar professor-aluno. Você pode usar um indicador, por exemplo, porcentagem de alunos que passaram direto com tal professor. Isso seria um bom indicador da capacidade de ensino do professor? Sim. Será? É que também não depende só do professor, né? Exatamente. Algumas vezes, o professor pode ser um professor que cobra. Excelente professor, mas ele cobra. Faz provas difíceis que o aluno tem que pensar, e daí metade da turma fica de exame final. Será que foi só a capacidade de ensinar do professor? Eu só estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que vai acontecer conosco aqui, mas eu só estou dando um exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com os indicadores. Por isso que é importante a gente discutir nessa disciplina. Isso que eu quero fazer com vocês.
Não só passar indicador. Eu não quero só passar indicador. Olha, use tal indicador. Não quero isso. Eu quero que vocês pensem, raciocinem. Será que esse indicador é bom para minha empresa? Será que ele cabe bem na minha atividade? Será que eu estou conseguindo refletir a contribuição do meu colaborador para minha empresa? Indicador é muito mais do que só uma informação. Eu não quero pasteurizado, assim, olha, Dani, use tal, tal e tal indicador na tua empresa. Isso daí, gente, vocês não precisam fazer um curso universitário para isso. Agora, para raciocinar, será que esse indicador cabe bem para a minha empresa? Aí eu preciso discutir mais, eu preciso pensar mais, eu preciso refletir mais. Daí vocês vão estar sendo um orgulho para a profissão de vocês. Não sigam só receitinha. E isso serve para qualquer disciplina, tá? Qualquer. Mas na área de indicadores é muito mais importante. Se vocês seguirem receitinhas em indicadores, vocês não vão conseguir indicar porcaria nenhuma. Vocês precisam ir além. Vocês precisam raciocinar, pensar. Vocês precisam ver, analisar se aqueles indicadores estão sendo bons para a empresa de vocês. E de uma empresa muda para outra. Até em relação à cultura organizacional de cada empresa. Pô, seria até legal a gente conversar mais sobre cultura organizacional, porque ela bate muito bem com o uso de indicadores, tá? Isto é muito importante. Então, a gente tem que ir além. Isso que eu quero deixar bem claro com vocês. O uso de indicadores em RH, em qualquer área, é muito importante. É uma ferramenta fantástica. Mas vocês têm que saber usar quais indicadores, em quais momentos e para quê. Não sigam receitinha, tá? Não peguem tudo pronto. Pensem, será que aquilo realmente é bom para mim? E quando vocês pensarem, raciocinarem sobre isso, daí vocês vão ter muito sucesso. Daí vocês vão colocar exatamente aquilo que a empresa precisa. E vocês vão extrair o melhor do funcionário de vocês. Isso que é importante, tá? Então, eu vou voltar ao nosso compartilhamento aqui. Então, pessoal, para que estudarmos gestão de indicadores, né? Eu sempre falo, estruturar e fazer funcionar um sistema adequado de performance é um dos principais pontos na gestão de pessoas, na gestão de recursos humanos. Por isso, a gente tem que escolher muito bem quais são os indicadores que a gente vai utilizar. E a gente tem que escolher aqueles indicadores que tenham a capacidade de explicar o desempenho esperado das pessoas. Senão, não vai adiantar nada. Pegar uma receitinha assim, olha, todo mundo usa tal indicador, então vamos usar. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Por isso é muito importante que vocês não decorem, mas que vocês compreendam o que é o indicador, como se constrói o indicador e como usar aquele indicador. Muitas vezes, pessoal, e eu já vi isso acontecendo em empresas, elas não pegam simplesmente um conjunto de indicadores que tem na literatura, nos livros, etc. Elas desenvolvem o próprio indicador de RH. Isto é o mais importante, porque, de repente, ela tem uma cultura organizacional própria. Os proprietários, os donos da empresa, os diretores da empresa, eles querem dar uma nova visão para a empresa. Por exemplo, você vai pegar a Google, né? A Google tem uma cultura organizacional muito diferente, mais leve, mais solta, mais preocupada com as pessoas. Ela vai usar o mesmo indicador
de RH que uma outra empresa tradicional, de gestão tradicional, vai usar? Não, não vai usar. Ah, mas ela vai deixar de medir os seus colaboradores, ter um sistema de medida de desempenho, um sistema de indicadores de desempenho. Não vai deixar de ter um sistema de indicadores de desempenho. Só que ela vai adequar esse sistema àquela cultura organizacional. Então, é muito importante que vocês compreendam o que é um indicador. A gente vai gastar muito tempo com isso. É muito importante que vocês saibam como desenvolver um indicador. Então, eu quero chegar no final da disciplina com vocês desenvolvendo indicadores para uma certa empresa. Vocês podem pegar alguns já prontos, mas podem adaptar eles, vocês podem desenvolver outros prontos, outros, vocês podem combinar indicadores para medir desempenho e assim por diante. É muito importante que a gente tenha um conjunto de indicadores para aquela situação específica, para aquela empresa específica. Dito isso, gente, eu quero convidar vocês. Vamos estudar gestão de indicadores, então? Vai ser muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do assunto. Gente, começando então o nosso plano de ensino, né? Toda disciplina tem que ter um objetivo, né? Senão, para que aquela disciplina? Eu vou começar a mostrar agora para vocês o objetivo da nossa disciplina. E os objetivos, eles se dividem em objetivo geral, a grande ideia do que a gente quer para aquela disciplina. E os objetivos específicos, alguns passos que a gente vai dar para chegar naquele objetivo geral. Então, pensem o seguinte, como eu tenho que estar ao final da disciplina? Esse objetivo geral. Então, é apresentar os princípios fundamentais e tendências na gestão de indicadores em RH. Em um enfoque sistêmico, quer dizer, pensando a nossa atividade como um todo, e bem prático. Como resolver nosso problema? E assim capacitar vocês, alunos, a entender os conceitos, técnicas e práticas necessárias, como o Thiago falou lá antes, para a tomada de decisões corretas e adequadas. Professor, Fale. com licença, é que a Jo tá pedindo para entrar, mas ela não tá tendo retorno. Tudo bem, é que eu não estou enxergando. Vamos lá. Já permiti. Oi, Joseli. Tudo bem? Tá vendo lá? Eu acho que ela entrou. Ela entrou sim. Oi, ela entrou. Ótimo, tudo bem com você? Quanto tempo? E eu peço sempre para quando alguém estiver entrando, que na minha tela eu estou com o slide inteiro, tá? Quando alguém estiver entrando, daí vocês me avisam, por favor. Eu vou continuar nossa discussão aqui. Então, o objetivo geral da disciplina é o seguinte, que quando vocês chegarem no final da disciplina, vocês entendam o que é um indicador, como se constrói um indicador e como vocês podem determinar um conjunto de indicadores práticos para a empresa de vocês, para aquela situação. Mas para isso, gente, não é só pegar indicadores já prontos que estão na literatura, não. Eu vou gastar muito tempo com vocês discutindo o que é e como construir o indicador. A partir desse momento, se vocês entenderem bem isso, vocês estão capacitados tanto para pegar aqueles prontos e aplicar, quanto construir indicadores pro caso particular de vocês, tá? E como objetivos específicos, refletir sobre os diferentes conceitos e uso de indicadores em RH, entender e utilizar indicadores, ser capacitado a construir novos indicadores em RH
Para mim, gente, isto é fundamental. Então, para atingir esse terceiro objetivo específico, eu preciso ter em mente os dois primeiros, os diferentes conceitos e entender e utilizar indicadores. E daí vocês vão se capacitar a construir novos indicadores. E esse é o pulo do gato, hein? Se vocês chegarem nesse terceiro, vocês estão aptos a assumir sistema de indicadores em RH em qualquer tipo de empresa. E o último é adquirir conhecimento para gerir um sistema de indicadores para RH. Mas se vocês pegaram os 3 primeiros, o último é o mais fácil de todos. Bom, vocês sabem que para a gente atingir os nossos objetivos geral e específicos, a gente precisa de uma ementa. Ementa é o conjunto de grandes temas que a gente vai ver na nossa disciplina. Então, na nossa ementa de gestão de indicadores para RH, a gente vai começar com o conceito e aplicação de indicadores, usabilidade, né, o uso de indicadores, a importância dos indicadores no processo de tomada de decisão. Isso eu quero discutir muito, muito com vocês, gente, porque no RH, o RH é um dos grandes pontos que decide a admissão e a demissão de pessoas, de colaboradores dentro de uma empresa. E algumas vezes eu tenho visto RHs que vão puramente em indicadores. E eu acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso ponto de vista. Os indicadores são um apoio para a admissão e demissão de colaboradores, mas não são o único ponto, tá? Tem uma coisa que eu amo, é a construção de indicadores, tá? Isso eu quero dar uma ênfase muito grande, mas principalmente a gente vai estudar vários modelos de indicadores para auditoria, para assessoria, relacionado, obviamente, a RH. Dentro da ementa, a gente tem diferentes divisões em cada um desses grandes temas. E é o que a gente chama de conteúdo programático, né? Então, no conteúdo programático, a gente tem os grandes temas e as subdivisões. Então, a gente começa lá com conceito e aplicação de indicadores. Então, conceito, propriedades, tipos de indicadores, usabilidade, como usar indicadores, principalmente vocês vão ver mais tarde, KPI, KPY, indicadores no processo de tomada de decisão, qual é o papel deles. E daí, gente, nesse ponto em particular, nesse grande tema em particular, eu quero muito da discussão de vocês. Eu vou puxar muito a ideia de vocês, a percepção de vocês e a experiência de vocês. Lá em construção de indicadores, e daí, olha lá, quem não gosta muito de matemática, a gente vai ter que estudar um pouquinho. Mas, claro, que é uma matemática mais simples, não é muito complexa não, tá? Vai depender do próprio indicador. Eu já vi indicadores que são extremamente complexos. Eu nunca mais esqueço, pessoal, que uma vez eu estava orientando um trabalho de mestrado, e era assim, era um processo de tomada de decisão para se a empresa ela implementava ou não a ISO 14001, né? Que é um sistema de gestão ambiental, certificação ambiental. E eu me lembro que eu estava comentando isso com um colega da administração, e ele disse assim, Klaus, não faça um processo de tomada de decisão que seja muito complexo matematicamente. Tipo assim, que você precisa de um doutorado para entender e de um pós-doutorado para colocar em prática. Por que isso? Alguém está entrando, pessoal, na aula? Não? Que eu saiba, não. Tá. Me avisem, tá?
E ele comentou, por que não usar um sistema matematicamente muito complexo? Porque ninguém vai aplicar, tá? Então, nos indicadores, é claro que a gente precisa um pouco de matemática, mas matemática básica. Existem alguns indicadores que são matematicamente muito complexos. Eu, Klaus, falo para qualquer pessoa no mundo, qualquer, não tenho medo de falar. Esses sistemas não funcionam na prática. Ou as pessoas as empresas acabam não usando esses sistemas muito complexos. Mas a gente tem que usar alguma coisa de matemática básica, sem dúvida nenhuma. Mas não fiquem desesperados. Eu tenho certeza absolutíssima que capacidade para isso vocês têm. Então, lá em construção de indicadores, a gente vai falar do processo de geração de informação, fontes de dados, como obter, quais tipos de dados, como selecionar dados, indicadores de matemática, elaboração de indicadores e análise técnica de um indicador, como validar aquele indicador. E depois, o último item, vamos falar dos principais indicadores de RH, tá? Então, esse é o conteúdo programático. Alguma outra vez não vai aparecer exatamente essas palavras, mas esse vai ser o assunto que a gente vai trabalhar. Deixa eu interromper o compartilhamento um pouquinho, quero voltar aqui. Opa, tem alguém querendo entrar. Pronto, mais um. Pessoal, sobre a disciplina em si, alguma dúvida? Não. Não. Tem alguma coisa que, por acaso, alguém gostaria de ver a mais nessa disciplina? Uma curiosidade a mais? Bacana, você vai explicar cada indicador, né? Os principais utilizados no RH, né? Exatamente, Tiago. Mas eu, de novo, forço o que eu falei antes. Tiago, a gente vai gastar algumas aulas falando dos principais indicadores de RH, sem problema nenhum. Mas o mais importante é você entender o que é um indicador, como se obtém o indicador, como se usa o indicador, como se usa ele no processo de tomada de decisão. Este é o mais importante, tá? A partir desse momento, Tiago, você vai estar capacitado para saber qual indicador usar em qual condição. Ou mesmo construir um indicador específico para a tua condição. Pode ser que na tua empresa, aqueles indicadores que já existem não caibam muito bem. Eu vou voltar para o caso da Google. Os indicadores normais de RH, gente, não cabem para a Google. Não cabem para a Google. E eles tiveram que desenvolver coisas próprias. Tiveram que desenvolver a própria ideia, a própria concepção de indicador de RH, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu bato na tecla. Vocês não estão aqui só para reproduzir conhecimento. Vocês estão aqui para dar um passo mais adiante. Se lembram quem já teve aula comigo? Cada vez subir um degrau a mais. Subir um degrau a mais. Subir um degrau a mais. Professor, Fale. para o RH, os indicadores é importante também para medir o absenteísmo, o turnover das empresas, né? Para medir o desenvolvimento do colaborador. Na verdade, era até isso que eu queria perguntar, porque assim, que nem onde eu trabalho, tem o tempo médio de atendimento, aderência, absenteísmo, tudo isso é indicador. Isso, o indicador mede tudo isso. Mas eu acho que a Jéssica usou uma expressão agora que ela foi muito feliz. Medir o desenvolvimento do colaborador. Não é, por exemplo, a Dani estava falando ali de indicadores que medem a função do colaborador naquele momento, né? Isso. Agora, tem algo que a gente tem que um pouco... É esse degrau a mais que eu estou falando para vocês. Medir o desenvolvimento do colaborador. Então, vamos pegar nós aqui. A gente faz uma prova. A média da turma é X.
Na segunda prova, não estão acostumados ainda com o professor, com o jeito do professor. Na segunda prova, a média sobe. O que significa isso? Não é só a função do aluno, é o desenvolvimento do aluno. É você ir vendo como a pessoa está melhorando, crescendo ao longo do tempo. Eu acho que, Jéssica, você foi muito feliz nisso. Não sei qual foi a tua Professora, meu intenção. PI ajudou, né? Eu não sei qual foi tua intenção ao falar isso, mas você foi extremamente feliz. É o tema do nosso PI, meu amor. A gente estudou tudo isso. Porque, de novo, eu bato na tecla e vou bater nessa tecla o semestre inteiro. Vou encher o saco até vocês me mandarem para aquele lugar. Indicador de RH não pode ser utilizado só como fonte de admissão ou demissão de colaborador. Tá? Então, lá na empresa está errado, porque eles utilizam isso aí que eu falei para você, o TMA, absenteísmo, a nota de avaliação na qualidade, entendeu? Como um motivo de demissão. Eu acho que teria que ter bem mais do que isso, entendeu? O que eu acho, que você falando de indicador já vem na minha cabeça. Eles tinham que ter um indicador que medisse o conhecimento que ele tem por onde ele passou. Porque lá dentro ele não fica numa função só, ele passa por vários setores. Então, assim, o que ele aprendeu, o que a gente pode ajudar a desenvolver, entendeu? É uma forma, ao meu ver, seria um indicador, porque não seria necessário assim só medir pela presença dele no trabalho, ou então pelas notas que ele tira na qualidade. E assim, o que eu vejo lá, que o ponto maior para subir de cargo lá dentro é o QI, o que indica. Se eles medissem pelo desenvolvimento do funcionário, o que o funcionário sabe, fizesse testes para ver o que o funcionário sabe, seria totalmente diferente. Eu concordo inteiramente com você. E vejam só, tem coisas que algumas vezes não dá para medir direito. Eu vou dar um exemplo assim bem xoxo. Restaurante. Na hora que ele chegar, me avisa. Eu pensei que você estava falando comigo, Jocely. Eu estou no meu trabalho, desculpa, eu vou desligar o microfone. Não tem problema, nem esquenta com isso. Eu vou dar um exemplo bem xoxo, assim, bem simplesinho para entender. Num restaurante, algumas vezes a comida do restaurante não é magnífica, mas você tem garçons que são extremamente simpáticos, extremamente solícitos, que eles atraem as pessoas para o restaurante. A pessoa vai lá por uma indicação ou porque viu e tal. Quando entra no restaurante e tem um garçom que atende muito bem, que é simpático e tal, a pessoa acaba voltando pelo restaurante. Pode ser que outros indicadores deste garçom não sejam muito bons. Por exemplo, o número de mesas que ele atende. Porque ele é simpático, porque ele é solícito, ele acaba atendendo menos mesa. Mas aqueles que ele atende são clientes fiéis. E vocês estão entendendo? Então, um indicador puro e simples, número de atendimento de mesas por noite. Se for pegar para esse garçom, tchau. Daí vai o cliente lá que está acostumado com aquele garçom, que gosta de conversar com aquele garçom. Ué, cadê o garçom? Cadê o garçom X? Foi mandado embora. Mas por que eu adorava ele? Eu vinha aqui só por causa dele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, algumas vezes vai ter indicador que é intangível. Indicador que a gente não consegue concretizar em números. E daí? Então, por isso que eu quero discutir bastante indicador com vocês. Por isso que eu quero que vocês saibam o que é um indicador e como construir um indicador. Cada caso é um caso diferente e vocês têm que tomar cuidado.
tá, gente? Então é isso que a gente vai ver na disciplina. A gente vai ver muito mais do que simplesmente, tem o indicador XYZ, pronto, usem. Quando eu tiver que dar aula assim, eu paro de dar aula. Porque vocês têm que aprender muito mais do que, temos um indicador XYZ. Vocês têm que aprender o que é, como usar, como construir, e daí vocês vão decidir o que vão usar na empresa de vocês. De novo, eu vou dar um monte de indicador para vocês, vamos discutir, vai ser a maior parte, vocês, uma grande parte, vocês vão ver. Mas não é só isso que interessa, tá? Por isso eu preciso muito da proatividade de vocês. A Jéssica, o Tiago, a Dani e outros aqui estão trazendo a experiência. Isto vai ser muito importante. Discutam. Não tenho medo nenhum de, professor, lá na minha empresa assim. Ou, professor, eu não concordo com o senhor. Pode não concordar. Ótimo. Me fale por que não concorda. Discuta por que não concorda. Né? E vamos trazer novos caminhos. Vamos trazer caminhos que nem eu conhecia, apesar da minha experiência na área, tá? Então vamos Professor, voltar. Fale, Tiago. só uma dúvida. Em relação aos indicadores, eles só avaliam, assim, todos no caso, não específico. Eles avaliam todos, só os colaboradores ou também avaliam as empresas, tipo, os dois lados no caso? Olha, indicador você pode usar para qualquer coisa na vida, Tiago. Sério mesmo. Você pode usar indicadores para você, na tua vida particular. Você pode avaliar qualquer coisa, mas daí depende se aquele indicador ele traz aquela informação que você quer. Ou No indicador caso pronto. do que a Daniela mesmo falou, do absenteísmo, do turnover, no caso, só serviria para avaliar o colaborador ou também para avaliar a empresa? Porque às vezes é por causa da empresa que está tendo tanta rotatividade ou absenteísmo. Daí entra um ponto, Tiago, que bom que você falou isso. De novo, bato na mesma tecla. Não é decorar, não é pegar algo pronto. Por quê? Você pega, por exemplo, o indicador de absenteísmo, tá? Ótimo, maravilhoso. As pessoas, elas faltam, têm problemas, ficam doentes e etc. Qual é o motivo desse absenteísmo? Não é parar no absenteísmo, você entendeu? Não é parar ali. Mais além, no caso. O turnover, né? A rotatividade ou qualquer outra coisa. Não é parar ali. É discutir o porquê está acontecendo isso. Se o uso de indicadores não estiver atrelado a essa discussão, o indicador é inócuo, ele não vale nada. Eu tenho 50% de absenteísmo lá. Sei lá qual é a unidade que aquela empresa vai usar, mas digamos, tenho 50% de absenteísmo. Nossa, isso é um absurdo, né? Não tem empresa que sobreviva a isso. Mas a empresa não pode assim, mas por que tem tanto? Por que aquele funcionário tá faltando tanto? Gente, a gente vive num mundo hoje de muita pressão. Muita pressão. Algumas vezes, o problema do funcionário ficar mais tempo doente, o problema do funcionário faltar mais, não é um problema dele, é um problema relacionado à atividade e função dele na empresa. Eu tô lembrando, assim, desculpa interromper, mas tô lembrando do Fantástico, teve uma reportagem dos policiais, né? Aí tá mostrando o índice deles, que ficam doentes, que ficam visitando psicólogo e tudo mais. Aí teve, acho que entrevistaram dois, não lembro, foi um bom tempo, né? Mas mostra que pela atividade que eles exercem, né, pelo perigo, por tudo mais, fazem com que eles ficam doentes, que eles ficam, vamos dizer assim, criam uma fobia e
também acaba agindo de uma forma que normalmente eles não agiriam, né? Vendo um caso desses policiais que não dizem que eles estão certos, mas que acabam matando pessoas inocentes sem um motivo aparente. E isso não significa que eles são más pessoas. Isso pode ser devido à atividade deles. É o mesmo caso também, minha esposa é professora do Estado. No Estado, volta e meia, em todo o colégio, sempre tem professor afastado por doença. Sempre tem professor com estafa. Sempre tem professor com problema. O problema dos professores de Estado não é o medo de perder o emprego, porque eles têm estabilidade no emprego. O problema deles não é esse. Numa empresa particular, muitas vezes a pessoa tem medo de perder o emprego. Isso traz um problema psicológico para ele. E daí ele acaba ficando mais doente. No Estado, não. Mas é a realidade do Estado. Alguns de vocês, com certeza, estudaram em escolas do Estado ou até mesmo trabalharam em escolas do Estado. Vocês sabem o que acontece lá dentro. Não é fácil ser professor do Estado. É muito, muito, muito difícil. Pressiona muito as pessoas e elas acabam ficando mais doentes. Então, se você pega o índice de absenteísmo, como a Dani falou, no Estado é alto. Muitas pessoas ficam doentes e tem que até ser afastado, não é doente por 1, 2 dias, algumas vezes tem que ser afastado por 15 dias, 1 mês. A estafa é muito grande. Mas por quê? É por causa do funcionário? Provavelmente não. É por causa do ambiente onde que o funcionário trabalha. Vocês estão entendendo? Então, eu quero colocar na cabeça de vocês que indicador é lindo, maravilhoso, fantástico e tal. Primeiro lugar, se você usa o indicador certo. Segundo lugar, se você sabe como usar aquele indicador. Terceiro lugar, discutindo aquele resultado. Nem sempre um resultado de indicador é culpa do colaborador. Sabe, gente? Eu vou brigar com vocês. Vocês têm que pensar em toda a série de fatores que está em volta daquele resultado, tá? Não é só pegar um indicador frio e cruelmente e dizer assim, pô, mas você está faltando muito, vamos cortar. Primeiro chegar, por que você está faltando muito? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Querem ver um outro exemplo? Médico. Tiago falou de policial, eu falei de professor de escola, principalmente, de escola pública. Não é fácil. A minha esposa já teve aluno drogado em sala de aula. Vocês sabem o que é isso? Se eu já tive, eu não me lembro. Na minha sala tinha um que é bêbado todo dia. Pois é. E não é assim, pouco bêbado, pouco drogado. É muito bêbado. Também, né? O aluno vem muito drogado para a sala de aula, para a escola. E o medo da agressão, da violência também, porque queira ou não queira, um aluno drogado, ele pode agredir o professor, como um aluno bêbado também. Ou às vezes o aluno mesmo normal, não precisa nem estar drogado nem bêbado, né? Já tem reportagem disso mesmo. Pode ser. Que é uma parte do motivo dos afastamentos dos professores é justamente por causa disso. Pode ser uma particularidade do aluno, né? Traficante de drogas e tudo mais. Então, assim, daí o professor fica doente. Você vai mandar o professor embora? Não foi culpa dele. Isso, inclusive, pode dar ensejo, início a processos para a empresa. E daí o RH errou. Porque os indicadores que o RH estava usando para tomar essas decisões ou foram indicadores errados ou o RH interpretou de forma errada. Não se preocupou com outros fatores em volta. Vocês estão notando que não é só pegar indicadorzinho e colocar lá dentro? Vamos fazer isso, vamos pegar. Aquele indicador é bonitinho, gostei. Vamos usar. Pronto, vamos usar como tomar decisão. Não é isso. Gestão de indicadores para RH é muito mais do que isso. E é muito importante. Decide vidas, pessoal. Decide destinos, não só da pessoa, mas da empresa como um todo.
Então vamos prestar atenção nisso, gente. Isso vai ser muito legal. Eu quero que vocês tragam essas experiências e discutir. Podem dizer, professor, eu não concordo com você. Vamos discutir por que não concorda. Esteja à vontade. Vocês sabem que eu sou aberto. Eu não sou dono da verdade. Não sou dono da verdade. Algumas vezes a verdade tem mais de um caminho. Eu posso conhecer só um caminho, vocês podem conhecer outro. Vamos discutir isso, pessoal. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, esses são os assuntos que a gente vai ver. Bom, a avaliação. Pessoal, primeiro lugar, aqui tem como vão ser as notas. Pode ser que isso mude, gente. A princípio vai ser assim, pode ser que mude. Então, no primeiro bimestre, 60% da nota prova, 40% trabalho. Segundo bimestre, 30% vai ser entre avaliação integradora, hoje chamam de avaliação multidisciplinar, e projeto integrador, 60 prova e 10 trabalho. Gente, não se preocupem, não se preocupem. Se for para mudar alguma coisa aqui nessas percentagens, vocês vão ser avisados com antecedência, a gente vai discutir, não precisa ficar desesperado nem nada. A nossa prova, vocês não tiveram aula comigo semestre passado, em tempos de pandemia, mas eu já vou dizendo para vocês. A nossa prova vão ser 10 perguntas objetivas, com alternativas de A até E, e só uma está correta. A prova, vocês vão ficar com ela à disposição para fazer a semana inteira, na semana de provas, tá? E assim, a prova vai ser online. Ah, não precisa estudar. Precisa. Precisa. A maioria de vocês já fez disciplina comigo, vocês sabem que precisa estudar. Indico que estude. Né, Dani? Oi? Indico que estude, né, Dani? É bom estudar e muito. É bom estudar. Mesmo sendo a prova. E a rapadura é doce, mas não é mole, não. É porque essa matéria também tem cálculo, então provavelmente, além da questão, vai ter uma questão escrita que, para a gente chegar na resposta, vai ter que fazer o cálculo. E assim, gente, apesar de ser online, eu espero, a minha esperança é que no segundo bimestre a gente já esteja presencial, né? Mas eu acho, daí é a opinião do Klaus, deixando bem claro, não é a opinião da Uniandrade. A Uniandrade vai seguir o que a Secretaria de Educação falar, tá certo? A Secretaria Estadual de Educação. Hoje a Uniandrade está fechado para presencial, assim como todas as outras, por ordens da Secretaria Estadual de Educação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Pessoal, a minha opinião do Klaus, a gente está com um número cada vez maior de mortes, né? Chegamos hoje a 91 mil mortos. Até domingo a gente chega até 100 mil mortos. Poxa, isso é triste, né? 100 mil mortos, 100 mil vidas, 100 mil amores, 100 mil famílias. É triste, não é uma gripezinha, pessoal, por favor, não é uma gripezinha. E, bom, voltando aqui, é um assunto muito triste de falar. Voltando aqui, vocês vão ter a prova disponível uma semana. A prova vai ser objetiva, mesmo que tenha cálculo, vocês vão ter que fazer cálculo e daí responder a questão, tá? A única coisa que eu vou colocar como obrigatório, que daí é a minha decisão, vocês só vão ter uma chance de fazer cada questão. Por isso, a dica que eu dou é: guardem um momento, algumas horas seguidas para a prova, tá? Eu até estava falando com o pessoal da engenharia ontem que eu estou dando uma disciplina de gestão de pessoas para engenharia, muito legal.
falando sobre liderança e tudo mais. Eu adoro essas coisas, amo essas coisas, cultura organizacional e tal. Eu estava falando para eles, guardem assim 2, 3 horas para fazer a prova, entrem e vão fazendo questão por questão, com muita calma. Antes de marcar a alternativa que vocês acham, revejam a questão, tá? Pensem de novo, raciocinem de novo, porque depois que estiver marcado, não pode voltar atrás. Daí eu faço questão. Vocês têm que ser puxados, vocês têm que ser exigidos, tá? Então, essa é uma questão minha. Ontem, um aluno de engenharia, ele estava questionando sobre, por exemplo, eu abro a prova, eu deixo a questão 1, vou para a questão 2, e daí ele não consegue voltar para a questão 1, tá? Gente, isso não é uma tarefa do professor configurar, tá? Isso é o próprio sistema. Então, eu diria para vocês, comecem a prova com a questão 1 e vão fazendo em ordem. Nem que vocês gastem 15, 20 minutos para fazer cada questão, tá certo? E pensem bem, porque vocês vão ter uma chance só para colocar a alternativa correta, tá bom? Isso é uma coisa que eu faço. Mas não vai ter aquele reloginho que nem aconteceu de ter em provas do semestre passado, que você tem um tempo para fazer aquela prova. Não, isso o professor pode configurar, mas eu acho que não. Eu nunca fiz isso, tá? Sendo bem sincero, eu nunca fiz isso. Tipo assim, você vai ter das 7 às 10 da noite para fazer a prova. É isso? Isso. Não. Eu nunca configurei prova assim. Se der para o professor configurar, eu nem sei como configurar. A única coisa que eu faço questão é vocês só vão ter uma chance para cada questão. Senão a gente vai virar a casa da mãe Joana, né? Uma hora eu tento essa, outra hora eu tento aquela, etc. É meio estranho, né? Então vocês só vão ter uma chance para cada questão, tá? Eu nunca coloco tempo. Já em alguns cursos estão falando em colocar tempo e tal, mas acho que vai por água abaixo. Eu não vou colocar tempo, falo para vocês. Mas de uma chance para cada questão, e isso eu faço, isso vai ser obrigatório, tá certo? Dicas para quem não teve aula comigo ainda. Estudem muito para o primeiro bimestre. Tentem tirar 10 no primeiro bimestre, porque no segundo bimestre tem avaliação multidisciplinar, projeto integrador, um monte de trabalho, vocês vão estar de saco cheio, final do ano, cansados e etc. Se vocês tiram 10 no primeiro bimestre, fica bem mais tranquilo no segundo bimestre. Gente, isso daqui é o que está lá no nosso plano de ensino. Eu já vou falar mais sobre o AVA. Então, esse é o calendário para 22 semanas. Lembrando que vai ter feriado, etc. Então, a gente vai adaptar na prática um pouquinho mais. Então, a gente vai falar de conceito e aplicação de indicadores, usabilidade, tomada de decisão. E vocês vão ver que a gente vai gastar muito tempo falando sobre construção de indicadores, tá? Antes da avaliação global 1, a gente vai ter uma revisão da matéria para chegar mais preparado na prova. E depois da avaliação global 1, a gente vai ter uma devolutiva, onde que eu vou pegar cada questão e trabalhar com vocês por que está certo, por que está errado, etc. E daí, o segundo bimestre, a gente vai usar basicamente para modelos de indicadores, né? A gente vai trabalhar quais são os modelos, para que se usa, etc. E vamos fazer algo bem prático. Vocês vão fazer um trabalho também que vocês vão apresentar mais tarde. Antes da avaliação global 2, vocês vão ter uma revisão. E daí vão ter a avaliação global 2. É claro que, devido ao calendário, não dá para ter uma devolutiva da avaliação global 2, né? Não encaixa porque na semana seguinte a gente já tem exame final.
Gente, eu tenho total confiança que todos vocês têm capacidade de passar direto sem exame final. Mas se por acaso ficarem de exame final, gente, não fiquem desesperados, não fiquem isso, não fiquem aquilo, tá? Vocês têm capacidade de passar no exame final. Eu só gostaria de lembrar que a partir desse semestre, independente da média que você tirou no semestre, no exame final tem que tirar no mínimo 6, tá? Então a minha dica, tentem passar direto, tá? Tentem passar direto. Eu já tive alunos que tiraram 10 no exame final, mas para não correr nenhum risco, tentem passar direto, tá? Mas eu sei que vocês têm capacidade, que vocês são inteligentes para isso. Gente, toda disciplina tem uma bibliografia básica, da onde a maior parte das discussões são tiradas. Então, nós temos 3 livros muito bons, muito importantes na nossa bibliografia básica e que estão na biblioteca virtual também. Fora isso, tem outros livros. Alguns eu coloquei aqui na bibliografia complementar. Vocês veem ali Peter Drucker, que é o grande clássico do RH, né? A gente usa muito Drucker no RH, ele é uma das bases do RH moderno, né? Mintzberg também, nossa, eu até já peguei trabalhos científicos do Mintzberg, não só livros dele e de colegas, mas trabalhos científicos dele para usar, inclusive na área de RH ligado à gestão ambiental, competências e etc. Eu já trabalhei bastante com isso. Mas existem outros livros também. Vocês sabem que eu sou tarado por livro, né? Nossa, eu amo livro, tenho bastante livro, leio muito. Este ano já li 30 livros, de tudo que é coisa, até romances e etc. Eu amo livros. E tem outros livros também que, inclusive, são específicos de indicadores de RH. Qualquer coisa, se vocês quiserem mais profundamente nesse assunto, eu posso indicar mais livros ainda para vocês. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tudo em ordem? Eu quero perguntar, professor, Fale. eu não assisti o começo da aula e eu não sei se você já falou qual vai ser o horário que você vai dar aula online. Quais são os horários? Vou falar agora. Vou Tá. falar Você agora. falou ainda, né? Tá bom. Em Klaus, é que assim, tem alunos da nossa sala que saem para trabalhar às 10 horas da manhã, entendeu? Tá. E assim, muitos deles ainda conseguem acompanhar no caminho para o trabalho, mas tem alguns que não. Tá. Eu já vou falar sobre isso. Não se preocupem, tá? Não se preocupem que a gente tem um esquema agora exatamente para esses casos. Pessoal, assim, vocês já viram que o AVA está diferente do que estava no semestre passado, né? Então, assim, no semestre passado foi um grande aprendizado. E eu vou ser sincero com vocês, para mim foi especialmente. Porque a gente começou o semestre, era um semestre normal, presencial, e de repente aconteceu a pandemia. E de repente a gente teve que fazer isolamento social. E teve. A gente está chegando a 100 mil mortos. Se a gente não tivesse feito e não continuasse fazendo o que a gente está fazendo, a gente já estaria facilmente em 200 mil mortos. Ou até mais, tá? Mesmo com tudo isso que a gente está fazendo, a gente já está chegando em 100 mil mortos. Esse é um vírus complicado, epidemiologicamente é um vírus de sucesso. Por que isso? Porque ele mata pouco. Ele mata pouco, mas ele é facilmente passado de pessoa para pessoa. Então, assim, alguns falam, mas tinha que ter aquela imunidade de manada. Um monte de gente tinha que pegar isso. Mas esse vírus mata mais ou menos 1% das pessoas que pegassem. Gente,
A gente tem 100 milhões, 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil. Se a gente pensar nesse imunidade de manada, dizer assim, 100 milhões de pessoas vão pegar. 1% disso é 1 milhão. Vocês já pensaram nisso? Se 100 milhões de pessoas no Brasil pegarem, 1 milhão vão morrer. Quais? Nossos pais? Os nossos amores? Os nossos filhos? Ou nós Os mesmos. nossos tios? Os nossos primos? Quem que vai morrer? Então, a gente podia estar numa situação muito pior se a gente não tivesse o mínimo de isolamento social, tá? É ruim isolamento social? É. Eu tenho muitos colegas, amigos, psicólogos. Tem uma amiga, eu estava conversando com uma amiga psicóloga esses dias, ela falou, Klaus, o número de atendimentos está aumentando muito, 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 muito mesmo. Mas é importante que a gente ainda fique um pouco afastado, tá? Até as coisas melhorarem ou até sair vacina. Talvez até final do ano a gente já tenha uma vacina. E daí as coisas vão melhorar bastante. Eu ouvi uma notícia hoje de manhãzinha, bem cedinho, que já tem caso de reinfecção, de recontaminação. Uma técnica em enfermagem do interior de São Paulo, ela teve Covid-19, foi curada e agora pegou de novo, gente. Inclusive com sintomas. A gente conhece pouco dessa doença, então a gente tem que tomar cuidado. Semestre passado foi um semestre de aprendizado. Eu tenho colegas em várias universidades particulares e públicas e falo para vocês, sem puxar o saco, eu não preciso mais puxar o saco de ninguém. Na minha fase de vida e na minha fase de carreira, não, eu falo na cara e sem puxar o saco. A Uniandrade está fornecendo um excelente serviço de ensino remoto. Isto não é EAD. EAD é outra coisa. Eu sou tutor de EAD 100%. Não dá para comparar. Ensino remoto é muito melhor que EAD. Muito melhor mesmo. E a Uniandrade entrou em contato com professores, coordenadores e com alunos para ver o que dava para melhorar. E a gente está apresentando para vocês um novo layout. E eu, como professor lá da Idade da Pedra, que está aprendendo tudo isso, hoje eu posso dizer, está ficando cada vez melhor. Então, quando vocês entram em uma disciplina, vocês veem lá, início da disciplina, tem a apresentação do professor, eu falo um pouco sobre mim e sobre a disciplina. E tem o plano de ensino embaixo. Daí tem uma aba na esquerda de como estudar, que explica toda a disposição, todos os itens. O Fale com o Professor. O Fale com o Professor, vocês podem colocar qualquer dúvida, qualquer problema, que ele vai chegar a mim, tá? E daí vocês têm várias abas. Vocês ainda não estão vendo as abas de avaliação do primeiro bimestre, do segundo, do exame final. Essas vão aparecer logo abaixo do Fale com o Professor, mas vocês já estão vendo abas da semana. Por exemplo, a semana 1. O que eu gostei muito aqui do lado da semana 1 está as datas. A semana 1 vai de tal a tal data. Isso ajuda a você direto de cara localizar qual aba tem que abrir. E à medida que os professores foram fazendo as semanas, eles vão abrindo as abas da semana, semana 1, 2, 3, para vocês. Quando vocês clicarem em cima da semana, vocês vão ver mais ou menos isso. Primeiro, a descrição da aula. A semana 1, aula sobre construção de indicadores. Tá? Então, vocês vão ter o assunto que a gente vai trabalhar. E eu, Klaus, não é obrigatório, mas eu estou fazendo para vocês. Eu vou colocar logo abaixo da descrição, ali na descrição ainda, eu vou colocar assim, live, hoje é dia 7, né? Dia 7 de agosto, vou colocar o horário e o link da live. É só vocês clicarem em cima que já vão entrar na live. E
eu acho que foi a Joseli, né, que perguntou sobre horário. Joseli, Dani, alguém? Eu. A nossa live vai ser sempre sexta-feira, 9 horas da manhã. A duração dela, no máximo até as 11. No máximo até as 11, tá? No máximo. Não vou passar como uma aula normal. Pode ser que ela termine antes, depende de uma série de coisas, tá? Então, lá na descrição da aula eu vou colocar já a live com a data e com o horário. E vai ser sempre sexta-feira, 9 horas da manhã. Indo no máximo até as 11 horas. Depois tem o Fale com o Professor de novo. Esse é o mesmo que vocês já viram na janela principal da disciplina. Ele aparece nos dois ao mesmo tempo. Tanto faz aonde vocês colocarem. Abaixo do Fale com o Professor vai ter o material de estudo. O material de estudo do professor Klaus é o PowerPoint que ele usa na aula. Certo? Então, eu vou colocar o PowerPoint lá. Isso eu sempre vou colocar pelo menos no dia anterior, tá? Sempre na quinta-feira já vai estar tudo lá. A explicação do professor vai ter 2 quadros. O primeiro quadro é o link da live. Vocês entram ali, clicam em cima do link e já entram no Google Meet. De novo, sempre às 9 horas da manhã. Quando terminar a aula, eu vou baixar a gravação da aula, colocar no meu canal do YouTube. Pessoal, o professor Klaus virou youtuber! Vejam só! Que maravilha! Tá moderno. Tô moderno. Pena que eu não ganho dinheiro com isso. Eu tenho um canal do YouTube, pessoal. Professor Klaus. Eu vou baixar para o YouTube e daí eu vou abrir um novo quadro. Nesse item, explicação de professor, eu vou abrir um quadro do lado do link e vou colocar o link do YouTube. Daí, professor, perdi aula, tive que sair no meio da aula. Não tem problema. A aula, do jeito que vocês estão tendo aqui, com as minhas piadas idiotas, com as minhas observações sem nexo, e tudo isso daí vai aparecer lá, do jeito que a gente está gravando ali, tá certo? Então, vocês podem rever a aula, uma parte da aula, do meio para trás e assim por diante. Uma coisa muito importante, atividade de frequência. Toda aula vai ter uma pequena pergunta objetiva com alternativas de A até E. E a resposta a essa pergunta vai ser a presença de vocês. Tá? E essa atividade de frequência já vai estar disponível com o material no dia anterior. Tá? Vocês podem terminar a aula agora, ir lá na atividade de frequência e responder. Só que, atenção, a nossa aula é toda sexta-feira de manhã. A atividade de frequência só ficará aberta até a quinta-feira da semana seguinte, 23h59. Por que isso? Na outra sexta-feira, a gente já tem outra aula. A gente já tem outro assunto. E vai ter outra atividade de frequência. Vocês não precisam sair correndo da aula e responder a atividade de frequência. É uma pergunta objetiva. Marca de A até E. Tá? Independente se vocês responderem errado, vão ter presença. Vai abrir depois um grande quadro para mim, como professor. E se vocês responderem errado, vai estar 0. Se responderem certo, vai estar 1. E se não responderem, vai estar um traço. Este traço, para mim, vai ser falta. Entenderam? Então, independente se assistiram a live ao vivo, né? Assistiram a apresentação ao vivo, vocês têm que ir lá na atividade de frequência. Eu vou dar uma dica para vocês, mas, gente, uma dica só entre nós. A atividade de frequência é muito, muito importante, não só para frequência. Não vou falar mais nada, não vou mais dar nenhuma outra pista, tá?
para um bom entendedor, meia palavra basta. Tá, gente? Atividade de frequência não é só importante para frequência. Vamos lá. E, finalmente, toda aula vai ter um material complementar. Não é obrigatório ler esse material complementar, mas, gente, é bom para a saúde, né? É bom para vocês crescerem, aguçarem seu raciocínio e tudo. Eu sempre vou colocar um artigo científico ligado àquela temática, ao assunto da aula, tá? Não precisa decorar esse material complementar. Não precisa ficar desesperado. Leiam. Ah, olha que legal, vou ler, melhorar meus conhecimentos, minha capacidade de raciocínio, etc. Gente, o último item que não vai aparecer em todas as aulas, por exemplo, a aula de hoje não está, é a atividade avaliativa. Esta vai ser aberta conforme o andamento da disciplina. E eu vou dar um tempo para a realização em cada uma das atividades. Por exemplo, eu pedi para vocês fazerem um trabalho em grupo. Eu vou dar este trabalho com antecedência, não se preocupem, tá? Com bastante antecedência. Vou explicar com calma, com tranquilidade, como deve ser o trabalho, tá? Individual, em grupo, etc. E vou dar uma data para vocês entregarem. Vocês vão fazer vão fazer um texto, uma apresentação, vão fazer um arquivo. E daí vão lá na atividade avaliativa e vão anexar o arquivo ali. Vocês vão ter pelo menos uma ocasião onde que vocês vão apresentar o trabalho. Aqui mesmo, na nossa live, se a gente já tiver voltado para o presencial, no presencial. E daí vocês vão anexar a apresentação aqui na atividade avaliativa. E isso vão ser aquelas notas extras, né, fora a prova, as notas de trabalho. Mas não se preocupem, eu vou dar com antecedência cada trabalho, como se deve fazer e a data de entrega, e seu trabalho vai ser individual ou em grupo. Gente, dúvidas? Dúvidas? Não, o pior é que agora não aparece, depois tem todas, né? Ô, professor, os cachorros? Por enquanto, nenhum. Como? E os seus cachorros, como estão? Lindos, maravilhosos, fantásticos, amo demais. Conta para eles que vai ter um monte de neném. Não, por enquanto não. Não, por enquanto não. Não vou ter ninhada por enquanto. No meu caso, eu vou ter que esperar liberar a matéria no Ava, né? Porque senão eu vou poder responder. Eu já falei com a Adriana, já. Entre em contato com a coordenação o mais rápido possível, tá? Eu já falei com a Adriana, já. Tá, olha, enche o saco. A Adriana é ótima, ela é super rápida. Nossa, nós professores amamos a Adriana, amamos ela. Ela é super fantástica. Ela está resolvendo 2 problemas para mim. Então, não adianta, gente, se tiverem problemas para acessar a matéria, alguma coisa, não adianta ficar reclamando para o espelho. Tem que entrar em contato com os canais específicos para isso. Qualquer coisa. Já falei com a Adriana, já falei com a professora Alessandra 10 vezes. Fala com os professores, então, daí os professores que vão encher o saco também do departamento responsável, tá? Vamos fazer isso? Vocês não podem ficar sem acesso ao sistema. De vez em quando o sistema pode dar como se diz, uma instabilidade, mas a gente está melhorando. Não sei se vocês sabem, o Nandrada, semestre passado, chegou a trocar até de provedor, né? Para ter maior capacidade de entrar mais gente, tá? Então, a gente já trocou de provedor. Eu acho que a gente está atingindo um caminho de alto nível, tá? E, principalmente, os professores estão aqui com vocês. Apesar de não cara a cara, ao vivo, mas a gente está aqui com vocês, tá?
Pessoal, mais dúvidas, mais problemas? Nenhum? Tudo em ordem? Então, Tudo na paz. pessoal, não se esqueçam de inatividade de frequência, tá? Respondam a nossa perguntinha para ter a presença de hoje, tá? Nosso material já está lá. Espero que até no máximo 1 hora da tarde a nossa gravação já esteja lá também no YouTube e no Ava. Tá certo, pessoal? Olha, eu quero ver vocês. Gente, a gente vai ter a gravação da aula, mas nada substitui vocês estarem assistindo o professor e poder perguntar e tirar dúvida na hora. Isto nada substitui, nada, nada. Então, o ideal é vocês assistirem nossa live, tá? E para mim vai ser um prazer imenso ver todos vocês aqui, alegres, felizes, querendo crescer, querendo se tornar ótimos profissionais. Tá bom, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Até a próxima sexta-feira, mesmo bate-canal, bate-horário, com o mesmo bate-professor. Tá certo? Tchau, Pessoal, professor. tchau, Tchau, até tchau. sexta que vem. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Prazer. Tchau, pessoal. Bom fim de semana para todos. Para vocês Tchau, também. prof. Um ótimo final de semana. Até lá. Até sexta-feira.